Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia de tráfico de influência contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Ele foi acusado de receber propina da UTC Engenharia, responsável pelas obras da usina nuclear de Angra 3. O repórter Daiane Garcês acompanhou e tem outras informações dessa sessão. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite, William, Érica e todos que acompanham a TV Justiça nesta terça-feira. Exatamente, a decisão foi a seguinte: 3 ministros da segunda turma rejeitaram a denúncia contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e o filho dele, o advogado Tiago Cedras. Foram os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Portanto, 2 ministros aceitaram a denúncia: o ministro Edson Fachin, relator do processo, e a ministra Carmen Lúcia. Para relembrar, esse caso começou a ser julgado na segunda turma no início de agosto deste ano, há pouco mais de um mês. À época, o relator aceitou a denúncia e votou pelo afastamento de Haroldo Cedras do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União até o fim da ação penal. Só que o julgamento foi suspenso e foi retomado nesta terça-feira com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. De acordo com a denúncia, o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, e o filho dele, o advogado Tiago Cedras, teriam recebido entre 2012 e 2014 cerca de 2 milhões de reais. Em troca, teriam beneficiado a UCT Engenharia nos processos relacionados à construção da usina nuclear Angra 3, obra de responsabilidade da empresa, investigada pela Operação Lava Jato. Para o Ministério Público Federal, Haroldo Cedras praticou tráfico de influência ao se utilizar de manobras para adiar os julgamentos dos casos. Para o ministro Ricardo Lewandowski, não houve conduta ilícita e rejeitou a denúncia. Um dos delatores chegou a atribuir a Haroldo Cedras a prática de qualquer conduta ilícita. Diante de todo esse cenário, entendo não haver, na hipótese, indícios seguros e idôneos acerca do elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção deliberada do ministro Haroldo Cedras, ao pedir vista dos autos, em atrasar o julgamento com o intuito de obstruir o iter processual e evidenciar a prometida influência sobre o relator do feito, ministro Raimundo Carreiro. O ministro Gilmar Mendes seguiu o entendimento de Lewandowski. Disse que o fato de Haroldo Cedras adiar um julgamento de processo por apenas 14 dias não é suficiente para caracterizar tráfico de influência. A denúncia não descreve os fatos que ensejariam a suposta participação do denunciado Haroldo Cedras na empreitada criminosa. A peça inicial não demonstra de maneira clara de que forma o ministro teria aderido ao crime supostamente praticado pelo seu filho e nem quais condutas e indícios apontariam para sua participação nos fatos em questão. O parquê se escora, presidente, na relação de parentesco entre Haroldo Cedras e Tiago Cedras, e em um rápido diálogo mantido entre o primeiro, Haroldo Cedras, e o ministro Raimundo Carreiro, que não está sendo sequer mais investigado a partir do requerimento de arquivamento apresentado pela própria PGR. Não há, na inicial, nenhum elemento que evidencie o suposto acordo entre os colaboradores e o denunciado Haroldo Cedras para a suposta atuação indevida nos processos do TCU. E durante o voto, o ministro Gilmar Mendes criticou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ele citou um pedido de investigação feito por Janot no gabinete do então ministro do STF, Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em janeiro de 2017. Gilmar Mendes considerou o ato de Janot como uma sanha investigativa. Obrigada, Daiane.